E a título de ilustração, eu gostaria de compartilhar uma história que ela me impactou muito, ela mexeu muito comigo, me fez tomar uma decisão no dia em que eu tive contato com essa história de que isso não aconteceria na minha vida. Eu acredito que eu tinha 15 anos de idade, isso deve ter sido em 1988, recém-cheio do Espírito Santo. Me apresentaram um livro que me abençoou demais, quero até recomendá-lo, porque às vezes a gente acaba não falando de tanta coisa boa. O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. Eu li esse livro a primeira vez aos 15 anos de idade. E nesse livro, mais especificamente na página 57, ele conta uma história que teria sido narrada por Charles Spurgeon, pregador inglês batista, chamado e considerado o príncipe dos pregadores. Eu quero ler, em vez de só resumir a história como normalmente fazemos, eu quero ler exatamente como está no livro. Certa ocasião, ele foi chamado à casa de uma idosa, está falando de Spurgeon, a qual estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento e uma moldura pendurado na parede. Perguntou à mulher, é seu? Ela disse que sim. Explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. Antes de a condessa morrer, ela me deu isso. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive muito orgulho desse papel, por isso mandei colocar nessa moldura. Está pendurado na parede desde a morte dela, já faz 10 anos. Spurgeon perguntou, a senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? Oh sim, respondeu a mulher, que nunca aprendera a ler. É só cuidar para que eu tenha de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades, os quais já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa legara uma casa e dinheiro à sua empregada. Aquela mulher morava em um casebre de um só cômodo, feito de caixas de madeira. Estava passando muita fome. No entanto, tinha pendurado na parede um documento que autorizava a receber todos os cuidados e a morar em uma casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros e pertencia a ela. Spurgeon ajudou a obtê-lo, mas o dinheiro não fez tão bem a ela quanto poderia ter feito antes. Acho que isso é um exemplo daquilo que tem acontecido a grande parte do mundo evangélico. Moramos em um casebre desmoronado, espiritualmente falando, enquanto deixamos sobre a mesa em algum canto a nova aliança. Temos orgulho dela, mas nunca nos damos ao trabalho de descobrir aquilo que nos pertence, segundo ela nos assegura. Mas ele disse que quem primeiro viu o Senhor foi Tiago. É só a partir daí que você vai ver Tiago andando com os apóstolos. Tiago nunca esteve ao lado de Jesus, nunca esteve no time de Jesus, nunca participou na equipe de Jesus, porque não cria. E na boa, se você crescesse numa casa onde o seu irmão mais velho dissesse que era o Messias, você ia acreditar nele? Conhecimento natural pode produzir transformação nenhuma. Essa é a verdade. No entanto, quando o apóstolo Paulo fala, já não conhecemos segundo a carne, ele está falando de um outro tipo de conhecimento. Jesus chamou esse outro tipo de conhecimento, que não é segundo a carne, de revelação. Em Mateus 16, 17, quando ele está em Cesareia de Filipe, e começa a perguntar aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles dão um relatório. Olha, estão dizendo que você é Elias, que até Jeremias, João Batista, que voltou. Jesus diz, e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro olha para ele e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a hora em que Jesus responde, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Jesus diz, não foi carne nem sangue quem te revelou. E diz, esse nível de informação não veio através de vias naturais. E diz, quem te revelou isso foi o Pai que está nos céus. Há um outro tipo de conhecimento. Não é o conhecimento humano, não é o conhecimento natural, é a revelação, é o entendimento espiritual. Aí você vai entender porque Paulo orava pelos Efésios, que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí você vai entender porque ele orava pelos Colossenses, para que eles tivessem entendimento espiritual. E é importante que a gente reconheça esse segundo nível de conhecimento ou de compreensão, porque é ele que tem o poder de mudar as nossas vidas. Então deixe-me falar um pouquinho a respeito desse assunto. Nessa mesma época, desde os meus 15 anos de idade, quando eu comecei a ser muito, e sou parte de uma geração que foi muito encorajada, fortalecida pelo ensino da fé. Eu me lembro de ter lido nessa ocasião um outro clássico, que é do pastor Yong Cho da Coreia, que é o livro A Quarta Dimensão, um dos melhores livros de fé que eu li. No entanto, o pastor Cho foi muito criticado por muita gente, quando ele tenta fazer uma definição onde ele distingue o efeito, a diferença de efeito, de uma palavra grega que é apresentada na Bíblia como rema, e de uma outra palavra do grego, que
que também fala da mesma coisa. As duas são uma tentativa de traduzir a palavra, palavra. Né? Quando nós lemos lá, palavra de Deus, palavra de Cristo, ou você vai encontrar logos, ou você vai encontrar rema. De acordo com os estudiosos do terreno da linguística, a diferença básica entre logos e rema, embora os dois signifiquem palavra, por exemplo, quando João diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele está usando o termo logos. Mas quando Romanos 10, 17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, lá nós temos rema. É por isso que em alguns casos, você vai encontrar algumas versões que dizem, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que tem tradução que diz ouvir a palavra e tem outra que diz pregar? Falei, porque rema significa palavra falada. Então, ela pode ter a ideia de alguém que está pregando, ou pode dar a ideia de alguém que está ouvindo a pregação de outro. É uma tentativa de traduzir isso. Pastor Shaw, na ocasião, falou, olha, a diferença entre logos e rema é que logos é aquela palavra que está na Bíblia para todo mundo. Mas rema é quando Deus personaliza isso para você. Particularmente, diante de toda a confusão gerada no exame doutrinário da coisa, se você me perguntar a minha opinião, eu posso dizer duas coisas a respeito do assunto. Eu acho que o pastor Shaw tanto errou como acertou. Onde eu acho que ele errou? Em tentar estabelecer uma definição teológica a partir da tentativa da tradução de uma palavra. Isso deu margem a muita crítica. Inclusive, é difícil você, de forma coerente, sustentar a diferença entre uma coisa e outra, apesar de que isso virou teve um efeito em cadeia, e até hoje você ouve alguém dizendo, Deus me deu um rema. Né? A pessoa está tentando dizer o quê? Uma palavra personalizada. Esse entendimento foi gerado e promovido principalmente pelo ensino do pastor Shaw. Particularmente acredito que ele errou em tentar definir teologicamente essas definições, né? Mas não acredito que ele errou quando disse que há uma distinção entre dois tipos de palavra. Não é que a palavra de Deus seja diferente, mas muitas vezes aquilo que ele tentou rotular como logos, ele estava se referindo a uma maneira como eu e você, às vezes conhecemos de forma superficial, que é a classificação do conhecimento natural, intelectual, a palavra de Deus. O ensino do Shaw, quer tenha sido uma definição teológica acurada, quer não, foi prático, mudou e transformou a minha vida. Me fez entender que eu precisava entrar num lugar distinto de compreensão da palavra de Deus, que não fosse apenas a compreensão da mente. É possível alguém estar lendo lá, que meu Deus, como diz Paulo aos Filipenses, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele saber disso, mas não viver nenhum milagre de provisão. É possível alguém ler a Bíblia e não conseguir entender com clareza o seu lugar e a sua posição em Deus. Então nós precisamos entender a diferença desses níveis de conhecimento, porque o Espírito Santo nos foi dado para que a gente pudesse compreender, entender essas verdades, e não apenas ter um conhecimento delas que não produzisse efeito. Há uma diferença entre informação e revelação. Você pode repetir isso comigo? Diga, há uma diferença entre informação e revelação. Você pode descobrir o quanto alguém tem depositado dentro de si por aquilo que fala. Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração. Eu conheço pessoas, você pode passar uma vida conversando com eles e raramente sai da boca deles algum versículo bíblico. Tem gente que tem piada para transbordar o dia inteiro sem parar. E não estou dizendo que você não deveria. Outro dia alguém falou, não pastor, o jeito que às vezes vocês falam, parece que a gente não pode se divertir. Ele falou, onde é que está na Bíblia que eu não posso ver um filmezinho, um seriado? Eu falei, irmão, não está que não pode. Agora, quando isso tem um volume maior na sua vida do que a palavra de Deus tem, mostra que você não entendeu o que é e o que não é importante na sua vida. A questão não é se você se diverte, é se isso tem mais importância do que a palavra de Deus. E é exatamente quando você faz essa escolha que você vive nesse lugar, espiritualmente falando, medíocre, perto do que Deus planejou para você. Porque se você não consegue conhecer o que é seu, você jamais vai entrar nesse lugar de poder desfrutar daquilo que te pertence. A maioria dos crentes não conhece a sua identidade em Cristo. Não sabe quem são, não sabe o que têm, não sabe o que podem. Por quê? Porque do pouco envolvimento que tem, muitos estacionam só no conhecimento natural. Mas nós precisamos entrar nesse lugar de revelação.
A revelação não substitui a informação. Ela é informação turbinada pelo Espírito Santo, produzindo entendimento espiritual. Porque a gente olha para os fariseus e a gente descobre que é possível ter conhecimento de Bíblia e não ter muita mudança. No entanto, a gente pode ir além desse nível de conhecimento e viver nesse lugar de revelação da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Além de me encher da palavra de Deus, cada um de nós, eu tenho, você tem, cada um de nós tem a responsabilidade de ter uma vida de oração. Diga vida de oração. O problema é que muitos de nós acham que oração é só pedir para Deus resolver algum problema e Ele atender. Isso é uma parte da oração? É. É a definição dela toda? Não. Jeremias 33:3, invoca-me que te responderei. Essa é a primeira parte. Mas ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O ambiente de oração, ele se torna um ambiente de revelação. O ambiente de oração nos leva a um lugar onde mais do que pedir para Deus interferir numa área da nossa vida. E quando eu falo de oração, querido, não estou falando apenas de você fazer aquela oração rápida antes de comer ou de dormir. Eu costumo dizer que a primeira meia hora de oração você ainda nem aqueceu. Você ainda nem saiu daquele lugar onde a sua mente, as suas emoções estão te dominando. Há um lugar da oração onde você começa a entrar profundamente em Deus e algo muda dentro de você. A revelação acende, a palavra de Deus, ela começa a ser compreendida de uma forma diferente. E todo aquele depósito que você foi fazendo de Bíblia dentro de você, é como se você gastou um tempão colocando as peças do quebra-cabeça para dentro. Mas agora, alguém começa a juntar essas peças de uma forma coerente e te apresentar um quadro que você ainda não tinha visto. Há um lugar onde eu e você podemos entrar, que nos leva a uma compreensão. Normalmente essa compreensão, ela está ligada a um ambiente de oração. De vez em quando as pessoas me perguntam, pastor, quando o senhor recebe as mensagens que o senhor prega? Quando o senhor está lendo a Bíblia, eu digo raramente. E eu procuro, ao longo da minha vida, ter um bom relacionamento com a palavra de Deus. Mas raramente uma mensagem me é dada quando eu estou lendo a Bíblia. A maior parte do tempo, sabe quando ela vem? Quando eu estou orando. De repente as coisas começam a encaixar, eu começo a entender. E normalmente eu sei que esse entendimento não é porque eu preciso pregar, é porque eu preciso viver. Mas depois de poder viver aquilo e ver funcionando, a gente passa a estar nesse lugar de também querer repartir o entendimento que recebemos. Mas a oração, querido, ela tem um poder extraordinário. A comunhão com Deus vai nos levar a um lugar de compreensão e de entendimento da palavra de Deus. Agora, a maioria de nós quer viver uma vida espiritual distinta, sem precisar praticar a responsabilidade. Pastor, bota a mão na minha cabeça e ora pelas minhas finanças, mas não quer vir um fim de semana para um seminário para entender o que a Bíblia diz sobre como lidar com as suas finanças. A maioria quer, pastor, ora para Deus me dar força e eu vencer o problema, mas se ele soubesse e entendesse quem é no Senhor, talvez ele não estaria nem abatido diante daquilo que está passando. Então eu não estou dizendo que a gente não deveria ajudar e orar uns pelos outros, mas eu estou dizendo que enquanto nós estivermos nesse nível, nós não vamos descobrir o que é a plenitude do que Deus tem para nós. Então há um lugar mais profundo onde eu e você não apenas podemos, mas devemos entrar.